Eu queria que você abrisse sua Bíblia nesse momento, no livro de Atos. Nós estamos falando da família de Deus. Eu não vou ser longo. Eu quero agradecer ao pessoal da cozinha. Eu não sei quem está lá, não deixaram eu entrar, mas eu sei que tem um pessoal na cozinha desde que nós chegamos. E eu espero que vocês estejam assistindo o culto aí. Quero agradecer com muito carinho. Eu não sei quem é, mas muito obrigado ao pessoal da cozinha que está preparando o almoço, aos diáconos, aos amados irmãos da igreja, a todos que estão trabalhando, que vieram ontem para preparar dessa forma tão linda. Muito obrigado mesmo. Atos capítulo 2, eu quero ler com vocês os versos 37 a 47. E a razão que nós estamos lendo o livro de Atos é porque nós vamos falar hoje sobre a igreja, a família de Deus. E nós precisamos de voltar ao início de tudo. Eu gosto muito do hino do Carlinhos Félix. Quero voltar ao início de tudo. Voltar ao primeiro amor. Quando nós queremos saber a respeito de alguma coisa e a importância daquela coisa na Bíblia, uma doutrina, uma atividade, nós vamos para onde começou. E a igreja inicia no livro de Atos. Nós estamos usando o termo família de Deus para a igreja, e é um termo bom. Mas nós estamos falando de igreja. A igreja é a família de Deus. E Atos capítulo 2 é o livro é o dia de Pentecostes, é o primeiro sermão pregado, e ali quando a igreja inicia. Verso de número 37 diz assim: quando ouviram isso é o quê? O sermão que Pedro pregou, um sermão como eu estou pregando, como os pastores aqui pregam. Quando eles ouviram o sermão, eles ficaram aflitos em seu coração, eles ficaram tocados, a mensagem tocou no coração deles, da forma que eu espero que toque em você também, quando você ouve a palavra de Deus pregada. E toda vez que você sente alguma coisa de Deus, você precisa de reagir, agir. Nós não podemos simplesmente ouvir e não fazer nada. Então, quando eles sentiram que a mensagem tocou no coração deles, eles foram aos pastores, que no caso era Pedro, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que a gente tem que fazer agora? E essa é a pergunta que todos nós devemos fazer quando você vem a um culto como esse, qualquer culto. Você ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo fala no teu coração, e a pergunta é: o que eu tenho que fazer agora? Pedro respondeu, verso de número 38, arrependam-se, mudem de mente. A palavra arrepender significa metanoia, mude a sua maneira de pensar. Cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão de seus pecados, e como consequência disso vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, é para seus filhos, é para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. E com muitas palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Queridos, se você acha que a nossa geração é corrompida, naquela época também já era corrompida. Conversava com meu filho hoje, meu filho falava comigo, chegamos de viagem, ele ligou para a gente, conversando de várias coisas, falou assim: pai, eu queria conversar com você sobre uma coisa que está acontecendo, só para você orar. E ele dizia assim: a Mimi está jogando futebol, ela é goleira de um time, ela gosta muito de futebol, e ela tem um time de meninas. Então ele disse que esse final de semana ela foi jogar contra um outro time em outro lugar, e quando chegou lá, o time dela era somente de meninas, e o time do outro time adversário são 11 jogadores, é futebol, sendo que eram 6 meninos e 5 meninas. E aí o Felipe reclamou, disse assim: olha, isso não é justo, porque vão jogar 6 meninos contra 11 meninas, os meninos é claro que vão conseguir fazer mais. E dito feito, eles ganharam, e ganharam por muito. Mas Mimi defendeu um pênalti. Eu tenho que falar isso, ela defendeu um pênalti. Mas perderam. E o Felipe fez a reclamação e disse assim: não é justo, são 6 meninos, crianças de 8 a 11 anos. E alguém disse assim: não, eles não são meninos, eles são transgender. 6 meninos de 11 anos. Eles não são meninos, eles são transgender. E aí meu filho falava disso, eu falei, meu coração doeu. Eu falei assim: meu filho, essa é a geração que a sua filha está sendo criada, essa é a geração que os seus filhos estão sendo criados, essa é a geração corrompida que nós vivemos. Essa é a geração dos valores que estão aí fora. É por isso que é importante que você ouça o que a gente tem para falar hoje. E naquele dia,
Pedro falou: olha, vocês salvem dessa geração corrompida, as coisas vão ficar pior. E nós estamos vivendo numa época em que a geração que nós vivemos é uma geração corrompida, e nunca foi necessário nos unirmos mais como igreja do que no dia de hoje. A igreja precisa de ser sal, a igreja precisa de ser luz, e a gente só pode fazer isso se a gente estiver juntos. A agenda homossexual, a agenda que hoje estão tentando mudar todos os costumes, é uma agenda pequena. A maioria das pessoas pensam que eles são maioria. Eles não são maioria, eles são minorias. Até mesmo em São Francisco eles são minorias, mas eles são minorias unidos, com propósito. E é por isso que a gente tem que aprender alguma coisa hoje. Salve-se dessa geração corrompida. Verso de número 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados, ou seja, eles se converteram, e como prova da conversão, eles foram batizados. Toda pessoa que se converte é batizada, porque o batismo não salva, mas o batismo confirma alguma coisa que aconteceu dentro de nós. Se você está aqui nesta manhã e ainda não foi batizado, nós queremos te ajudar a fazer esse compromisso de ser batizado. A água está ali, o tanque está ali. Tudo que você tem que querer, tem que fazer é querer. Então, quando eles perguntaram: olha, Deus nos tocou, o que a gente tem que fazer? Sejam batizados. E eles foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Bem, agora que eles aceitaram Jesus, agora que eles foram batizados, como é que eles têm que fazer agora? 42 diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou seja, eles estavam se reunindo para ouvir o que Deus tinha para eles através dos seus pastores e líderes, que eram chamados apóstolos. E a comunhão, a palavra comunhão é comunidade, koinonia, estavam juntos no partir do pão e a oração, estavam juntos orando. Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, eles tinham tudo em comum, até o ponto de vender suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Eles davam dízimo de $100.000, como nós vimos nesse momento, alguns davam mais, e todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. Eles iam na igreja no domingo, que na época deles era no sábado, depois eles passaram para o domingo. Mas eles também iam nas casas, eles partiam pão em suas casas. Foi daí que nós tiramos a ideia de grupos de conexão em casas. Eles participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração. Eles louvavam a Deus, tinham a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Até aí a leitura. Durante o mês de setembro, nós estamos falando sobre essa maravilhosa série da família de Deus, vivendo na igreja como família. Na primeira semana, há mais ou menos 4 domingos atrás, eu comecei a série explicando para vocês que a família de Deus é a igreja, a família de Deus é o corpo de Cristo. E para você pertencer à família de Deus, você tem que nascer de novo, não tem outra forma. Você precisa de ter uma experiência com o Senhor Jesus, reconhecer os seus pecados, e você tem uma experiência chamada de novo nascimento. Quando isso acontece, você é adotado na família de Deus, e agora você tem os mesmos direitos que Jesus tem, porque você é co-herdeiro com Ele. Você sentou em lugares celestiais. Na segunda semana, pastor Max falou sobre os benefícios. Uma vez agora que você entrou na família, quais são os benefícios? E a mensagem foi muito linda e poderosa. Ele falou sobre 4 importantes aspectos que você e eu usufruímos quando você faz parte da família de Deus. Agora você tem uma identidade, você é filho dele. Agora você vive em comunidade, você tem irmãos e irmãs em Cristo. Agora você tem unidade, nós vivemos com propósitos. E por último, nós temos intimidade um com o outro e com Ele. Se você não ouviu essa mensagem, ela está disponível nos aplicativos da igreja, no YouTube da igreja, no canal do YouTube da igreja. E semana passada, ele voltou e pregou sobre os propósitos da família de Deus. Deus não nos reúne sem propósito, nós temos um propósito.
E na nossa igreja nós usamos 5 propósitos baseados na grande comissão e no grande mandamento. Deus nos reúne como igreja, como filhos deles, como família, com o objetivo que a gente se reúna para adorá-lo e para conhecê-lo. E para que a gente também possa amar as pessoas, tendo comunhão, servindo e compartilhando o amor dele com outras pessoas. Igreja Mensagem de Paz existe, é a nossa missão, para compartilhar as boas novas de Cristo, para levar as pessoas a adorar a Deus, para crescer de acordo com a sua palavra, para ter comunhão uns com os outros e servir a comunidade. E ele falou então, terminando na mensagem, sobre aquela parábola maravilhosa dos talentos, que todos nós temos talentos, e esses talentos têm sido nos dados para que a gente possa cumprir os propósitos de Deus na nossa vida como igreja e como indivíduos. Agora eu quero hoje terminar essa primeira parte da família de Deus, de pertencer ou viver na família de Deus, falando de um assunto que algumas pessoas têm dificuldade. Eu quero falar sobre ser membro da família de Deus, ou de uma família de Deus. Quando uma criança nasce, ela automaticamente faz parte da raça humana. Ela faz parte dessa raça universal que está em todo o mundo. Mas essa criança também precisa de se tornar membro de uma família específica. Então, quando Felipe nasceu, ele era parte da raça humana, mas ele foi trazido para casa, e na família Carvalho, ali ele cresceu, ali ele foi instruído, ali ele se tornou um homem. A mesma coisa aconteceu com a Raquel, minha filha. A mesma coisa acontece com você e os seus filhos, os seus netos, e com você também. E o mesmo é verdadeiro espiritualmente. Quando uma pessoa nasce de novo, ela automaticamente se torna parte da família universal de Deus. Eu estava em Portugal, nós estávamos em Portugal, e como é o meu costume, nosso costume, a gente sempre procura uma igreja. Então nós estávamos no Algarve, nós procuramos uma igreja que estava disponível, que tinha um culto perto de onde estávamos, que tinha um horário que a gente podia ir, e nós gostamos de igreja de manhã, e encontramos um grupo de irmãos ali para adorar ao Senhor. No domingo seguinte, nós estávamos em outra cidade, procuramos um lugar, e é tão lindo você fazer parte da família de Deus aonde quer que você vá. Mas embora nós estávamos lá não é a nossa igreja. Foi bom, foi gostoso, a gente foi abençoado, mas principalmente no domingo passado eu senti um desejo tremendo de estar aqui. Por quê? Porque aqui é a minha igreja, aqui é a minha família, aqui é onde Deus me colocou. A gente viaja o mundo inteiro, mas quando você chega na sua casa, na sua cama, o cheirinho da sua casa é totalmente diferente. Bem, mesma coisa com a igreja. Você pode andar, visitar, mas eu e você precisamos de uma igreja. Quando nós falamos de membresia, algumas pessoas se assustam. Não é que as pessoas na cultura de hoje são contra ser membros de alguma coisa. Eu estava falando essa manhã que o Costco está se dando muito bem. E para você comprar no Costco, você tem que ser o quê? Membro. Então, o pessoal não é contra ser membro do Costco e pagam por isso. Mas fico dificuldade de entender a necessidade de ser membro de uma igreja. Então, o que eu queria fazer hoje, eu queria fazer algumas perguntas e ajudar a você. Eu tenho 2 propósitos nessa mensagem, e novamente eu não vou ser longo. Antes de 1 hora a gente já sai daqui. O meu propósito é o seguinte: primeiro, se você é membro da Igreja Mensagem de Paz, e a maioria de nós somos, eu queria que você fizesse uma reavaliação da sua membresia. Se você é membro da Igreja Mensagem de Paz, eu queria que você fizesse uma reavaliação da sua membresia. Se você realmente entende o que é ser membro da Igreja Mensagem de Paz, ou de uma igreja local. Eu tenho um segundo propósito. Se você vem à nossa igreja e você está aqui já há vários domingos, você é visitante, você frequenta, mas ainda não é membro, o meu objetivo é te fazer um convite para se tornar membro da Igreja Mensagem de Paz. Alguém diz assim: pastor, mas a Bíblia menciona membresia? Já que a gente faz tudo pela Bíblia, na Bíblia está escrito que a gente tem que ser membro de uma igreja? E eu vou ser sincero com você, a verdade é que o Novo Testamento não faz argumentos diretos para o conceito moderno de membresia. Nós não encontramos essa palavra, ser membro de uma igreja. Mas quer que a gente use o termo membresia, parceria ou outra coisa,
o Novo Testamento, que é a palavra de Deus, ela assume alguma forma de comprometimento responsável com uma realidade para todo verdadeiro seguidor de Cristo. Ou seja, todo crente na igreja primitiva que era batizado fazia parte de uma igreja. Eu gosto muito de John Piper quando ele diz o seguinte, ele diz que no Novo Testamento, ser excluído da igreja local era o mesmo que ser excluído de Cristo. Exclusão na igreja primitiva era muito sério, porque ser excluído de uma igreja local significava ser excluído de Cristo. Isso continuou por muitos séculos. Eu fui criado numa igreja muito tradicional, Assembleia de Deus. Eu fui para lá depois, eu fui criado na Igreja Batista, na verdade, mas como adolescente nós fomos para essa igreja Assembleia de Deus, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, uma linda igreja, e ela era muito bonita, mas tinha uma coisa que me perturbava. Todo culto de terça-feira era o culto de membros, e era o culto que o pastor principal da igreja pregava, e ele era um excelente pregador. Eu aprendi a pregar com ele. Ele era o príncipe dos pregadores. Toda terça-feira, a igreja cabia mais ou menos 3.000 pessoas, a igreja ficava lotada para ouvi-lo, mas antes dele pregar, sempre tinha, porque era culto de membros, quem foi criado na Assembleia de Deus aqui sabe o que eu estou falando, eles tinham aquele momento de exclusão de membros. E aí falava assim, queremos apresentar o nome do irmão fulano de tal, apresentava o nome fulano de tal, para ser excluído. Quantos dizem amém? Aí o irmão era excluído. A irmã fulano de tal, fulano pecou, não dizia o pecado. Aí quando a pessoa pecava e não queria ser excluída, ela vai vir aqui na frente para pedir perdão. Aí o irmão vinha perdão, irmão, essa irmã vai pedir perdão, ela não vai falar não, mas adultério foi o problema. Mas era uma coisa tão séria, ninguém queria ser excluído da igreja. A gente levava muito a sério, porque ser excluído da igreja, na nossa mente, significava ser excluído de Cristo. Da onde a igreja pegou isso? Do Novo Testamento. Quando Paulo diz, lá no Novo Testamento, que uma pessoa que cometeu um pecado terrível, Paulo diz em 1 Coríntios 5, ele diz assim, olha, eu quero que essa pessoa seja tirada do rol de membros. Ele usa até um termo mais forte, seja entregue a Satanás. Aquilo era muito sério. Então, no Novo Testamento, ser excluído de uma igreja local era ser excluído de Cristo. Uma outra coisa muito linda que Rick Warren fala, ele diz o seguinte, Rick Warren, o pastor da Saddleback Church, que a gente usa muito material dele, ele diz o seguinte, que a diferença entre um assistente e um membro é a mesma diferença de viver juntos e se casar. Muitas pessoas querem namorar a igreja, mas não querem se casar. Palavra de Rick Warren, não Fernando que falou não, tá? Isso é adultério espiritual. Ou seja, quando um rapaz ou uma moça namora, mas ele nunca entra no compromisso do casamento, está faltando compromisso. E a mesma coisa é uma pessoa que frequenta a igreja domingo após domingo, mas nunca se torna membro. Membresia é um ato de compromisso e não conformidade. É sobre pertencer à família de Deus e ser um contribuidor e não apenas um consumidor. Preste atenção. Um frequentador é um consumidor. Um membro é um contribuidor. E uma igreja, para ser madura, para ser saudável, ela precisa desenvolver membros para cumprir o propósito de Deus que nós vimos na semana passada. Então, independente da cultura não entender o que é membresia, ou de alguns membros acharem que não precisa de ser membro, eu gostaria de, esta manhã, explicar o porquê ser membro de uma igreja é importante. Eu quero dar uma oportunidade para dizer que quando você faz parte de uma igreja, você não é parte de um clube ou uma associação, mas você é parte de uma expressão bíblica da conexão de um convênio de compromisso com o corpo de Cristo. O que significa ser membro de uma igreja? É muito fácil responder isso para vocês. A diferença entre um visitante e membros pode ser resumida em uma palavra, e eu gosto muito, é muito lindo ver o Ignaldo ministrar, porque toda vez que ele ministra, ele usa palavras que têm a ver com a mensagem, e não é nada dele, é o Espírito Santo nele. E ele, quando ele perguntou, vocês sabem o que é compromisso?
Eu sabia que eu ia pregar sobre isso. Compromisso é exatamente isso. Compromisso é quando você se compromete. Quando eu me casei com Teresa, eu fiz um compromisso com ela. E esse compromisso nós fizemos até que a morte nos separe. E ser membro de uma igreja é ter compromisso. Essa é a diferença entre o visitante e um membro. Na Igreja Mensagem de Paz, nós reconhecemos a necessidade de membresia. E nós pedimos a todas as pessoas que se tornem membros da nossa igreja por 4 razões. E 4 razões importantes. Novamente, o meu propósito hoje, é número 1, que você que é membro, avalie a sua membresia. Eu quero que você entenda por que você é membro dessa igreja. E se você não é membro, eu quero te convidar a ser membro. Primeira razão pela qual nós focamos em membresia é uma razão bíblica. Cristo é comprometido com a sua igreja. Efésios 5:25 diz que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Jesus tem um amor tremendo pela igreja. E você diz, pastor, mas esse é um amor pela igreja como um todo. É verdade. Mas quando você lê o Novo Testamento, você vê que Jesus e os seus apóstolos prezavam de uma forma muito linda a igreja local. Toda vez que no livro de Atos alguém chegava numa cidade, estabelecia uma igreja local, estabelecia liderança e membros da igreja local, estabelecia uma forma deles viverem o evangelho de Cristo. Mas todas as epístolas que nós encontramos no Novo Testamento foram enviadas para igrejas locais ou pastores de igrejas locais. E quando Cristo ressurreto mandou as 7 cartas de Apocalipse, Ele manda para igrejas locais, através dos pastores das igrejas locais. Cristo tem um compromisso com a igreja local. E se Cristo tem um compromisso com a igreja local, nós que somos seus seguidores, devemos ter também. Então, eu creio que membresia, ela traz uma razão bíblica de nós termos compromisso. A segunda razão por que nós devemos ser membros de uma igreja, na Igreja Mensagem de Paz nós cobrimos isso, é a razão cultural. É um remédio para a nossa sociedade. A sociedade de hoje, nós vivemos em uma época em que pessoas não querem se comprometer com nada. Seja trabalho, seja casamento, seja o país, não são fiéis ao seu país, não são patriotas, não são fiéis a relacionamentos. E o que está acontecendo, essa falta de compromisso está entrando na igreja. Então, antigamente, por exemplo, se uma pessoa sair de uma igreja para outra igreja, ela levava uma carta de mudança, de transferência. E o seu pastor abençoava essa saída. Mas hoje, porque as pessoas não têm compromisso, nós temos uma geração de pessoas que pulam de igreja em igreja, pessoas que não têm compromisso com nada, pessoas que, se não gostam do que o pastor pregou, elas procuram outra igreja, e as igrejas ficam pescando no aquário em vez de pregar no mar, e fica uma pessoa tirando membro de outra igreja, e a competição, e não há compromisso nenhum. Nós queremos que ser membro da igreja, ela vai contra a maré, ela vai contra esse rio de falta de compromisso. Então nós cremos que a Igreja Mensagem de Paz precisa de prezar membresia por causa do compromisso. A terceira razão pela qual nós prezamos membresia na nossa igreja é a razão prática. Ela define com o que a gente pode contar. Todo time tem uma lista com o nome dos seus jogadores. Toda escola tem uma lista de matriculados. Toda companhia tem uma lista de funcionários que trabalham na companhia. Todo exército tem a sua lista de recrutados. Até no nosso país, há o censo que registra a votação. E é importante que a igreja, a gente sabe com que a gente vai contar. Eu queria que você entendesse o que eu vou falar, e eu quero, por favor, em nome de Jesus, que você não fique triste comigo. Eu agradeço a Deus por todos que estão nos assistindo online. É muito bom você ter acompanhado a gente, acompanhar a gente. E eu fui muito contente com as pessoas que visitam a nossa igreja. Alguns visitam domingo após domingo, outros visitam de vez em quando. A sua presença, visitante, a gente te ama de coração. Mas eu vou ser sincero para vocês, não tem como cumprir o propósito de Deus para a nossa igreja, que são os 5, com as pessoas que estão assistindo online e com os visitantes. Porque eles não têm compromisso. A gente ama vocês, ainda bem que você está assistindo, mas para mim cumprir o propósito na igreja, como pastor de vocês, de evangelizar,
de trazer, de criar essa igreja, um ambiente de adoração, um ambiente de crescimento espiritual, comunhão e serviço, eu só posso contar com os membros da igreja. São esses que a gente pode contar. Então nós precisamos de fazer uma avaliação sobre a nossa membresia e convidar as pessoas que acreditam no que nós estamos fazendo. A quarta razão e última pela qual nós precisamos e falamos de membresia na nossa igreja é porque nós cremos que membresia produz crescimento espiritual. Essa razão talvez é a principal de todas. O Novo Testamento dá grande ênfase a essa necessidade de prestação de contas. Paulo diz em Efésios capítulo 4 para uma igreja local. A gente usa isso para o casamento, mas foi escrito para uma igreja local. Efésios capítulo 5 diz assim: vocês devem se sujeitar uns aos outros como ao Senhor. Ele está falando para uma igreja. Como é que eu posso me sujeitar a alguém que eu não tenho compromisso? Eu só posso me sujeitar a alguém em quem eu tenho um compromisso com essa pessoa. Quando uma pessoa é membro da Igreja Mensagem de Paz, uma das coisas que vai acontecer é que nós, pastores, cuidamos de vocês, porque nós entendemos o seguinte, que um dia nós vamos prestar conta de todas as pessoas que Deus colocou nessa igreja como membros. Então, se você falta, a gente vai ligar para você. Se você desaparece, a gente vai atrás de você. Se a gente não te vê há muito tempo, a gente vai procurar por você, porque a gente está preocupado com a sua alma. Não é que a gente quer ter mais uma pessoa na igreja. A gente sabe que a gente vai prestar conta da sua vida. A gente está cuidando de você. A gente quer ver você no céu. Quando uma pessoa não é membro dessa igreja, ela não tem essa prestação de contas. Ela falta, ninguém vai atrás, não é membro da igreja. Ela está aqui no domingo, está no outro domingo, ela não tem essa proteção. Quando você se torna membro da igreja, você está embaixo de uma cobertura espiritual que te oferece uma proteção para que você preste contas e para que pessoas prestem conta também a você. E essa é uma razão muito importante. Eu queria terminar fazendo algumas perguntas. Eu falei que eu quero só responder perguntas. Se eu tivesse sentado aí onde você está e alguém estivesse pregando, é muito interessante quando você visita uma igreja e o pastor prega a mesma coisa que você prega, mas agora você está ouvindo. E nós, pastores, precisamos de ir a igrejas ouvir pastores pregar. Eu por exemplo, estava em uma igreja 2 semanas atrás e o pastor levantou para tirar a oferta. E não tem nada a ver com o que eu vou falar, é só um parênteses. Ele estava tirando a oferta e ele usou um versículo que eu uso quando eu tiro oferta, Provérbios 3, honra ao Senhor com a tua renda. E quando ele falou aquilo, o versículo que eu uso muitas vezes, mas agora eu estou recebendo, eu não estou pregando, eu estou sentado como vocês estão sentados, e ouvi aquela palavra, e o Senhor falou assim: toda vez que você oferta a mim, você me honra. Eu já ouvi aquilo, eu falei aquilo, mas agora eu estou recebendo. E aí, era a hora da oferta, eu tinha 3 notas na minha carteira. Eu tinha uma nota de 5 euros, uma nota de 10 euros, uma nota de 10 euros, uma nota de 20 euros e uma nota de 50 euros. E como eu estou visitando a igreja, eu tinha feito a decisão que eu não ia dar o de 10, nem ia dar o de 50, ia dar o de 20. Mas quando ele leu, honra ao Senhor com a tua fazenda. Aí Deus fala assim: quando você me dá, você está honrando a mim. Aí quando eu ia tirar a nota de 20, o Senhor fala assim: você vai me dar menos do que você daria num restaurante? Todo lugar que eu fui jantar, eu não paguei menos de 40, 50 euros. Aí eu falei: Senhor, obrigado por ter falado comigo. Eu tenho que dar pelo menos o equivalente ou mais do que eu daria no restaurante. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando que quando você ouve a palavra de Deus e você tem essa prestação de contas, é muito importante. Então, quando eu estou falando, eu queria falar agora da perspectiva de você que está sentado aí. Se um pastor estivesse falando comigo sobre ser membro de uma igreja, ou estivesse pedindo para mim para ser membro de uma igreja, eu faria algumas perguntas. Então, o que eu fiz quando eu preparava essa mensagem ontem? Eu pensei assim: quais seriam as perguntas que eu faria? Porque talvez seriam essas perguntas que você faria. Então, a pergunta é a seguinte: por que ser membro da Igreja Mensagem de Paz? Por que eu estou falando de Mensagem de Paz? Nós não somos a única igreja. Tem mais igrejas brasileiras aí na área da Bahia. Nós fomos a primeira, mas hoje tem muitas igrejas. E por falar nisso, todas elas têm membros da nossa igreja que já passaram por aqui. Amém por isso. A gente está abençoando as igrejas. Mas por que ser membro da Igreja Mensagem de Paz? Nós não somos a única igreja, nós não somos a melhor igreja, mas eu creio que nós somos uma igreja única.
Então, quais são as perguntas que eu faria se eu fosse você? Ou se eu tivesse sentado aí? Pode ser que essas sejam as suas perguntas, pode ser que não. Deixa eu dar elas para vocês. Primeira pergunta: eu me identifico com essa igreja? Isso é importante porque essa pergunta é uma questão de identificação. Eu me identifico com essa igreja? Você só pode ser membro de uma igreja que você se identifica. Você não é obrigado a ser membro de uma igreja. Então, para você responder essa pergunta, você tem que entender um pouquinho quais são os nossos valores, quais são a nossa visão. Então eu coloquei para vocês aí algumas coisas que eu preciso de explicar para vocês rapidinho. Primeiro, nós somos uma igreja com propósito. Nós não somos uma igreja dirigida por eventos. Você não vai ver aqui na igreja muitos eventos. Você não vai ver aqui a gente trazer cantores do Brasil. Você não vai ver a gente trazendo pregadores de fora. Porque a nossa igreja não é dirigida por eventos. Dá muita gente. Mas a nossa igreja não é assim. Nada errado com outras igrejas que fazem isso. Nós não somos assim. Nós também não somos uma igreja dirigida por personalidade. É claro que eu e Tereza, por estarmos muito tempo, é claro que o nosso nome está ligado com a igreja. Mas aos poucos nós queremos que isso se desfaça. E graças a Deus está desfazendo. Antigamente, quando eu viajava, a igreja viajava junto. Agora não. Agora, graças a Deus, os irmãos entendem que Deus usa o pastor Fernando, usa o pastor Max, o pastor Márcio, usa qualquer um. Porque o mais importante aqui não é o pastor, o mais importante que é Jesus. Então a igreja não é dirigida por uma personalidade, por uma pessoa, por eventos. Nós somos uma igreja de propósito. Hoje mesmo alguém ligou para mim dizendo: pastor, eu gostaria de pregar na sua igreja. Eu recebo pessoas querendo vir pregar na nossa igreja de todos os lados. E são pessoas boas, pessoas que têm boas mensagens, mas eu não recebo, porque não tem nada a ver com o propósito da igreja. Quando a pessoa vem, a gente quer que esteja encaixado no propósito da igreja. Nós somos uma igreja de propósito. Tudo que a gente faz na nossa igreja tem que cumprir um dos 5 propósitos: evangelismo, discipulado, adoração, comunhão e serviço. Se não cumprir, a gente não faz. Segundo, nós somos uma igreja centrada na Bíblia. Você vai notar, se você quer ser membro dessa igreja, essa igreja preza a palavra de Deus. Nós somos, eu vou falar pentecostal, nós gostamos de profecia, nós gostamos de língua, nós gostamos de sentir o poder de Deus, mas primeiro a palavra de Deus. Porque nós queremos que tudo seja centrado na Bíblia. Então, você vai entender que todo mundo que prega nesse púlpito, prega de forma didática, ensina a palavra de Deus. Essa é a nossa igreja. Terceiro, nós somos uma igreja carismática pentecostal. O que significa isso? Nós cremos nos dons do Espírito Santo para hoje. Nós não cremos que isso ficou para aquele dia. Ah, pastor, vocês não são ligados à Igreja Batista? Somos ligados a ele por comunhão, mas não por doutrina. A nossa doutrina é pentecostal. Nós cremos na salvação, nós cremos no batismo com o Espírito Santo, nós cremos na evidência dos dons espirituais para o dia de hoje. E a gente não faz desculpa sobre isso. Por quê? Porque nós queremos que está na Bíblia. Número 4, nós somos a igreja focada em missões. Aqui na igreja, missões é tão importante que todo primeiro domingo do mês nós tiramos uma oferta de missões, paramos o culto para orar pelos missionários. Nós temos um canto de missões, um centro de missões, e nós começamos todo ano com uma conferência de missões, porque nós queremos que missões faz parte do nosso DNA. E por último, nós somos uma igreja multicultural. Ah, pastor, mas eu pensei que vocês eram brasileiros. Você não vê a bandeira brasileira aqui. Nós amamos o Brasil, nós falamos o português. Foram os brasileiros que começaram essa igreja. Mas nós somos uma igreja multicultural. Nós cremos que Deus nos trouxe para esse país, não para termos um gueto aqui dentro. Nós viemos nesse país não para ser a cauda. Deus nos trouxe nesse país para ser de bênção, para sermos cabeça, para abençoarmos esse país. E nós queremos que a nossa igreja seja multicultural, pessoas que venham de todas as nações. A Bíblia diz: a minha casa será chamada casa de oração para os brasileiros. É isso? Não, casa de oração para todas as nações. E vou mais, nós cremos que o inglês é a língua que nos une. E um dia nós cremos que os seus filhos, aliás, se eu tivesse filhos adolescentes ou crianças, eu já faria o culto em inglês o meu culto. Porque os seus filhos, é a língua que eles falam, é a língua que eles falam na escola, é a língua que eles falam com seus amigos. E nós queremos ser uma igreja multicultural. E é por isso que nós temos o culto em inglês. Então, a pergunta que você faz é: eu me identifico com essa igreja? Mas se você identifica com esses valores, talvez você se identifique com essa igreja. Segunda pergunta:
Eu me sinto bem aqui. É importante isso, porque esta é uma questão de aceitação. Preste atenção, você só vai se sentir bem aqui se você desenvolver amizades. Se você não desenvolver amizades, você nunca vai se sentir bem aqui. Tem gente, por exemplo, que reclama, eu estou na igreja, mas não conheço ninguém. Você precisa desenvolver amizades. Isso não desculpa o fato que nós precisamos de ser pessoas mais carinhosas para receber os nossos visitantes. Eu estive numa igreja em Portimão, lá em Portugal, e fui... Todas as pessoas vieram para nós, nos abraçaram, e a gente falava, eu e Tereza, e o Charles Miriam também estava falando sobre isso, que a gente precisa ser mais assim, fazer nossos visitantes serem bem-vindos. Mas deixa eu falar para você, isso não é suficiente. Você só vai se sentir bem aqui quando você fizer parte de um grupo de conexão. É no grupo de conexão que você vai desenvolver relacionamentos. Ali você vai conhecer as pessoas e ali você vai se sentir bem. Terceira pergunta. Eu sou necessário aqui? Eu faria essa pergunta. Se eu fosse numa igreja para ser membro, eu não queria ser um consumidor. Então a pergunta é, eu vou fazer diferença ou ser mais uma pessoa? Eu sou necessário aqui. Domingo passado o pastor Max explicou sobre talentos e dons. Isso é uma questão de valores. E eu quero dizer para você que nós cremos que todos nós temos dons, habilidades. E como pastor da Igreja Mensagem de Paz, eu quero dizer para cada um de vocês que é membro ou que não é membro, que nós precisamos dos seus dons e dos seus talentos. Deus te colocou nessa igreja para que juntos possamos fazer a obra de Deus. E o seu talento é importantíssimo e nós precisamos que você use o seu talento. Nós precisamos de diáconos, nós precisamos de recepcionistas, nós precisamos de professores no departamento infantil, precisamos de músicos, pessoas que cantem aqui em cima, pessoas que tocam os nossos instrumentos, pessoas que trabalham lá em cima, no áudio, no vídeo. Você é muito necessitado aqui. E nós não queremos que você venha para se tornar um membro de banco. Nós queremos que você venha para se tornar um membro ativo nessa igreja. Então nós precisamos de você. Quarta pergunta, e essa pergunta é muito importante. Quais são os benefícios, as vantagens de ser membro dessa igreja? Bem, essa é uma boa pergunta. O primeiro benefício, você vai fazer parte de uma igreja séria. Uma igreja que não brinca. Nós não estamos aqui há 34 dias, nem 34 meses. Nós estamos aqui há 34 anos. Esse templo foi comprado com sacrifício do povo de Deus. E quando você se torna membro da Igreja Mensagem de Paz, você se torna membro de uma igreja séria, de uma igreja que se preocupa com todas as faixas etárias, uma igreja que se preocupa em ensinar os seus filhos, através do ministério infantil, de ministrar aos jovens da igreja. E eu sei que tem outras igrejas que têm um trabalho de jovens ainda mais forte do que o nosso, mas a razão que nós fazemos da forma que nós fazemos é que nós concentramos todo o trabalho de jovens em inglês, porque nós cremos que esse é o país que os seus filhos vão crescer, vão se casar, vão estudar, quem sabe até se tornar o presidente da república desse país. Então nós queremos trabalhar com seus filhos. Você vai ter uma igreja que investe nas crianças, investe nos jovens, que investe em grupo de conexão, uma igreja séria, uma igreja que tem prestação de contas, uma igreja que vai dar para você a capacidade de você crescer. Esse é o benefício de ser membro da igreja. Além de outros benefícios, do uso do templo, de cartas que nós só damos para membros da igreja. Eu decidi que eu não dou carta para ninguém que não seja membro da igreja. Então, nós temos uma filiação a um trabalho sério. E a por última pergunta é, quais as responsabilidades de ser membro da igreja? E novamente, é a avaliação de quem já é membro e é um convite para quem ainda não é membro. Nós usamos, na nossa igreja, você já ouviu isso, os 4 T's. Ou seja, nós pedimos de todo membro da igreja 4 coisas. Primeiro, o seu tempo. O seu tempo é a sua maior preciosidade, a sua maior comodidade. É o que você tem de mais precioso. Porque cada minuto que você gasta, nunca mais você vai tê-lo de volta. E Deus tem nos dado 24 horas por semana, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós queremos um pouco do seu tempo para trabalhar para Deus. Então nós vamos pedir que você gaste 1h30, 2 horas no domingo e que participe de um grupo de conexão durante a semana. Nós cremos que isso é importante.
Nós vamos pedir que você use o seu tempo para a obra de Deus nesse local. Nós não vamos pedir além. Por isso que nós fizemos a mudança agora de até mesmo o culto de sexta-feira, que nos custou muito, creia-me, nos custou muito abrir mão dos cultos de sexta-feira. E agora só temos uma vez por mês, na primeira sexta-feira. E foi muito difícil essa decisão. Mas a gente fez isso porque a gente quer o seu tempo, mas não quer além do que você pode dar. Segunda coisa, nós queremos que você use o seu talento, o dom que Deus te deu. Se você é membro dessa igreja, você tem talento, a gente quer que você use esse talento para a obra de Deus nesse lugar. Terceiro, nosso tesouro. Estou falando de dízimos e ofertas. Membro da igreja, apoia a igreja com seus dízimos. Nós cremos que 10% do que temos pertence ao Senhor e nós entregamos na nossa igreja local. Eu posso viajar aonde for, eu dou a minha oferta. Eu estava tentando dar a minha oferta online lá e infelizmente eu tenho que consertar isso. A forma que tem agora não tem como você dar através